Olá! Então hoje vamos tratar da casa 8 astrológica. A casa 8, que tradicionalmente é associada a Escorpião e a Plutão. Se você tem a sua casa 8 bem representada no mapa de nascimento, ou seja, com muitos planetas, você provavelmente tem um interesse por tudo aquilo que é oculto, por tudo aquilo que está escondido. Pessoas que têm casa 8 cheia gostam de desvendar as coisas. É uma casa de mistérios, é uma casa que está relacionada a tudo que está escondido. A casa 8, ela tem uma ligação com o inconsciente, com as questões que nós trazemos e que não estão muito claras para nós. É uma casa relacionada ao nosso psiquismo, as coisas mais internas e mais profundas. É uma casa transpessoal, ou seja, ela é regida por um planeta transpessoal, que é Plutão. Então, a casa 8, quando ela tem muitos planetas, mostra o seu interesse pelas questões relacionadas também à vida financeira, a dinheiro. Por quê? Porque a casa 8, ela compartilha, junto com a casa 2, do eixo financeiro. Ela faz parte do eixo financeiro 2-8. Então, é uma casa financeira. A casa 8 representa o dinheiro de outras pessoas. Representa os empréstimos, as heranças, os inventários, as agências de seguros, os bancos também, porque eles ficam com o nosso dinheiro, né? Eles guardam o nosso dinheiro, eles administram o nosso dinheiro. Então, aqueles que administram o dinheiro dos outros também são as pessoas em que tem muitos planetas na casa 8. Há uma facilidade em administrar os recursos alheios. A casa 8 é uma casa de renovação, é uma casa de elevar aquilo que já está destruído, que já está caído, que já está em processo de deteriorização. Então, a casa 8 é a casa da reciclagem, é a casa de tudo em que nós podemos fazer com que melhore. Então, se uma empresa que está em processo de falência, por exemplo, quer tá lá buscando alguém para revitalizar a empresa, né? Alguém que saiba administrar e revitalizar a empresa. Então, uma pessoa que tem muitos planetas na casa 8 é uma pessoa apta a fazer isso, a dar vida nova a empreendimentos já fracassados. A pessoa tem um olhar bastante cirúrgico para as questões que podem estar minando uma situação. E edificar e crescer é o dar a volta por cima, é a casa da fênix, ou seja, da nossa capacidade, da nossa força interior para dar a volta aos reveses da vida. Então, a casa 8, ela tem a ver com reciclagem, inclusive quem trabalha com isso. Tem a ver com renovação, tem a ver com ir lá no fundo das questões para depois emergir, para depois ressuscitar, digamos assim, a casa da ressurreição. Mas também é a casa do luto, é a casa da morte física, do luto, do lamentar pela perda, do sentir as questões relacionadas ao apego, é a casa do apego, nós nos apegamos a situações, é a casa do controle, da manipulação, é a casa da cura, a capacidade de curar. Então, pessoas que têm muitos planetas na casa 8 podem ter um dom de curar e muitas vezes nem sabem disso. Outros sabem, claro, né? Sentem que essa energia flui de uma maneira mais fácil em relação à cura. É uma pessoa que tem a capacidade de autocura e de curar os outros. É uma área que lida muito com energia. É a casa da intimidade, da nossa relação mais estreita com as outras pessoas. E essa relação mais estreita inclui a sexualidade, também é a área da sexualidade. Então, é um morrer para renascer de uma outra forma. E às vezes é um morrer na própria vida. Ou seja, não é só a morte do corpo físico, mas também é a casa onde você morre enquanto eu e renasce com um eu modificado. Quando você passa por reveses na vida ou dificuldades na vida, em que você renasce daquelas dificuldades. A sua capacidade de renascimento, de superar as dificuldades. Então, a casa 8 é uma casa muito forte. As casas regidas por planetas transpessoais, a 8,
A 12 e a 11 são casas em que lidam com essas questões que nem sempre dependem apenas de nós. Sabemos, claro, que todas as casas, elas são da vida. Então, as características da casa, elas nos vêm querendo a gente ou não. Então, pessoas que têm muitos planetas na casa 8 precisam passar por modificações constantes, precisam passar por crises constantes para renascer. É algo em que elas inconscientemente atraem para sua vida. Que elas necessitam de vez em quando trocar de casca, entre aspas, né? Tirar a velha casca para poder respirar um ar mais puro. Então, pessoas com muitos planetas na casa 8, elas precisam se renovar. São pessoas que têm aí uma força interior muito grande. A casa 8 também tem a ver no sentido mais intenso com a manipulação das coisas. Inclusive pessoas que gostam muito de química, que gostam muito de trabalhar com a manipulação, na transformação das coisas. A casa 8, ela tem a ver com tudo que as pessoas tendem a achar que é muito profundo ou muito negativo. Ela rege os aspectos da vida em que as pessoas normalmente temem, que é a morte, a manipulação. Ela rege a morte em si, né, o processo da morte, o pós-morte, que é o luto, as empresas que trabalham com luto. É a casa em que lida também com a psiquiatria, ou seja, com a transformação de alguma coisa, que no caso é a mente, as emoções. Então, essa transformação que a casa 8 tem é a transformação do estado do estado de algo para algo mais elevado. Então, a casa 8, ela tem a ver com manipulação, ela tem a ver com coação, ela tem a ver com sequestro, tem a ver com assassinatos, tem a ver com cirurgias, tirar aquilo que está incomodando, né? Tem a ver com descobrir o que está incomodando, tirar aquilo que está incomodando para que o corpo possa reagir. Então, pessoas com muitos planetas na casa 8 podem ser, não é regra, pessoas que em alguma época da vida passam por cirurgias ou passa por situações de mudanças drásticas que é necessário passar para que ela possa reascender, para que ela possa renascer de uma outra forma. É a necessidade de morrer para nascer de uma outra forma. E essa morte muitas vezes ocorre na vida, ou seja, através de mudanças na vida. Então, pessoas, por exemplo, que trabalham com magia, pessoas que lidam com magia, pessoas que lidam com umbanda, pessoas que lidam com as energias que precisam ser modificadas, pessoas que trabalham com cura, tem uma casa 8 forte. Né? Pessoas que desenvolvem a mediunidade ou que têm uma mediunidade mais ostensiva. São aquelas pessoas que sustentam energeticamente o mundo no sentido de que elas são capazes e fortes o suficiente para isso, para auxiliar os outros em momentos de crise. São aquelas pessoas no qual recorremos quando temos problemas, porque sabemos que aquela pessoa está lá como que uma fortaleza. Se você não tem planetas na casa 8, essas questões de transformações internas, questões do inconsciente não lhe incomodam tanto. Você não tem planetas ali, então não é a mesma coisa dizer, por exemplo, se você não tem planetas ali, então eu nunca vou receber uma herança, ou eu nunca vou ter dinheiro, eu nunca vou, eu não tenho dom para cura, eu não tenho mediunidade, não é isso. Se você não tem planetas na sua casa 8, significa que essas questões, elas não são de vital interesse para você. Passar por mudanças significativas, desenvolver certas habilidades relacionadas à cura, ou à energia, ou à reciclagem, ou ao poder de transformação. Então, essas questões não são fundamentais, mas lembre-se, o Sol passa uma vez por ano ali na sua casa 8, passa rapidinho, fica aí uns 30 dias, né? Mais ou menos. O Mercúrio passa com frequência e também precisamos levar em consideração que existem planetas longos que podem passar na sua casa 8, dependendo da configuração do seu mapa. Então, muitas vezes você pode estar passando por Plutão na casa 8,
Urano na casa 8, Netuno na casa 8, que fica anos aí, muitos anos aí na sua casa 8. Então, nem sempre não é correto dizer que você não vai viver questões de casa 8 só porque você não tem planetas. Você vai viver sim, você tem um signo ali que faz parte da sua casa 8, ou seja, o signo regente da sua casa 8 é o signo que está ali na linha da sua casa 8. E o planeta que o rege. Escorpião e Plutão são regentes naturais da casa 8, mas no seu mapa natal, o regente da casa 8 do seu mapa natal depende do signo que está na casa 8 do seu mapa natal. Então, se você não tem nada na sua casa 8, ainda assim podem passar planetas longos por ali pela sua casa 8 e você vive aí uma experiência de casa 8 durante muitos anos. Então, a casa 8, para os alunos, é preciso saber diferenciar, né? Os alunos de astrologia precisam saber diferenciar as características da casa 7, da casa 8 e da casa 5. Porque tem aí uma afinidade numa determinada questão, que é a questão do relacionamento. A casa 8, quando a gente tem muitos planetas, nós temos uma energia sexual mais intensa, uma libido mais intensa. É a sexualidade, é a troca da energia sexual, que é diferente de amor, que é diferente de casamento, né? Uma pessoa pode ter um relacionamento de um casamento, que é a casa 7, a pessoa pode estar apaixonada, viver paixão, viver o amor, que é a casa 5, a casa 8 é vida a dois, viver com alguém, compartilhar coisas. É a casa da intimidade, por isso que tem a ver com a sexualidade, que a sexualidade trata de uma troca energética, já é um contato físico, uma troca energética. A casa 8, ela tem a ver também com a sublimação da energia sexual. Pessoas que trabalham com sexualidade, pessoas que lidam com questões de sexualidade também. O Tantra, por exemplo, é uma linha do yoga que está relacionada à casa 8, né? Da energia Kundalini, a energia sexual. Então, tudo que lida com sexualidade e com questões que tem a ver com a sexualidade no sentido também de estupros, de abuso sexual, tudo isso está relacionado à casa 8, né? Do uso e do abuso dessas energias, das compulsões sexuais, da cura através da energia sexual, do desenvolvimento das habilidades de comungar com outras pessoas, de estar em contato com outras pessoas. A casa 8 é uma casa muito rica de significado, ela tem muitas vertentes, né? Então são as questões relacionadas aí com luta, as questões relacionadas com os testamentos, a possibilidade de receber herança, os processos de luto, pessoas que trabalham com o luto de outras pessoas, pessoas que trabalham agenciando o luto de outras pessoas, auxiliando. É a casa de desvendar as coisas escondidas, é a casa da psicanálise. Também a casa da psicologia, para aqueles que trabalham com essa parte mais relacionada ao inconsciente. É a casa relacionada, então, com a retirada daquilo que atrapalha, com aquilo que obstrui. A casa 8 é a casa dos dejetos, né? Daquilo que não serve mais e que precisa ser expulso. É a casa do lixo, é o nosso lixo. Aquilo que em nós, a nossa sombra, aquilo que em nós já não funciona mais. Por isso que é a casa das cirurgias, nós precisamos retirar aquilo que não está mais, que está atrapalhando o funcionamento normal do organismo. Então tem a ver com o submundo, tem a ver com o astral inferior, tem a ver com as obsessões, é a casa das obsessões espirituais, das magias, dos miasmas, da força interior, da capacidade de transcendência, da evolução espiritual no sentido do domínio de si mesmo e das suas energias físicas, as suas energias mentais, as suas energias emocionais, as suas energias em geral. É o domínio energético do corpo, é o realinhamento da energia do corpo. É a parte energética do ser humano, no sentido de que nós precisamos ter as nossas energias totalmente equilibradas para que o funcionamento do corpo se dê como que em harmonia. Então a casa 8 tem aí uma conotação muitas vezes que as pessoas temem, porque elas lidam com as questões mais
inferiores da nossa humanidade, ciúmes, inveja, desejo de vingança, tem a ver com as coisas escondidas, os segredos, ser cúmplice de alguma coisa, as cumplicidades, as manipulações, aqueles sentimentos que a gente tem, mas que a gente não admite que tem. O nosso lado sombra e a nossa necessidade de confrontá-los para que a gente possa viver melhor. É a casa do pânico, do medo, da iniciação sexual. É a casa que está relacionada a todas as questões em que envolvem uma ansiedade por medo de alguma coisa, o medo da morte, o suicídio. Então a casa 8, ela tem essa relação com essas questões que nós não queremos lidar de uma maneira muito direta, porque representam dor muitas vezes. Mas quando falamos de alguém que transcende, falamos também de casa 8. Quando falamos que você tem a oportunidade de receber uma herança, a oportunidade de fazer um seguro de vida, a oportunidade de se curar, né, de se envolver em um aspecto de cura espiritual ou desenvolver qualidades relacionadas a curas espirituais. Um cirurgião, por exemplo, ou uma cirurgia em que tira aquilo que estava incomodando e você pode viver, ou seja, desobstrui alguma coisa para que o fluxo passe de uma maneira mais livre. Então fala de uma cura também. Então não é só o aspecto negativo, embora tenha uma conotação aí, porque as coisas em que envolve a casa 8 são coisas mais pesadas, né? Situações difíceis. Ninguém gosta de assumir que tem uma raiva, que tem explosões de raiva, que tem desejo de vingança, que tem ciúmes, que manipula as pessoas. Assim como pessoas que têm muitos planetas na casa 8 também podem ser manipuladas, também podem ser vítimas de violência. Assim como também podem ser aquele que causa a violência, que manipula, que tem sentimentos de vingança. Quem não tem, né? Quem não passou em alguma época da vida por um sentimento de retaliação. Então são questões que nós temos, mas que nós não assumimos nos nossos apegos. A que você é apegado com esse seu planeta casa 8? Isso tem a ver com qual planeta que você tem na casa 8. Isso vai mostrar a natureza da sua força, da sua persistência, da sua perspicácia, a natureza do seu empenho, a natureza da sua troca energética, a natureza da sua sexualidade, a natureza do seu apego. Isso tudo tem a ver com os planetas de casa 8. Então essas são as questões que eu consegui pensar nesse momento a respeito da casa 8. E até o próximo vídeo da casa 9. Um abraço a todos.